quando alguns médicos ingleses se tocaram que quando eles lavavam a mão numa substância com água e cloreto, o número de bebês que morriam logo depois do parto diminuía drasticamente. Tá? Fala galera, tudo bem com vocês? Tema dessa semana é a questão da higiene pessoal para a preservação da saúde. Fundamentalmente, não só da saúde individual, mas da saúde coletiva, da saúde de todos nós. A gente já sabe, inclusive a pandemia de Covid-19 coloca isso mais ainda em evidência, que a preservação da saúde está diretamente ligada a hábitos de higiene, como por exemplo tomar banho todo dia, que o brasileiro faz numa boa, mas os outros povos não fazem. Como por exemplo lavar as mãos antes, depois de comer, depois de usar o banheiro, escovar os dentes. São hábitos rotineiros que a gente aprende desde a infância e esses hábitos rotineiros vão dando pra gente condições de aumentar a expectativa de vida, A higiene ela está literalmente ligada ao aumento da expectativa de vida. Nós sabemos também, que esses hábitos de higiene eles foram implantados de maneira mais consciente a partir do século XIX, quando alguns médicos ingleses se tocaram que quando eles lavavam a mão numa substância com água e cloreto, o número de bebês que morriam logo depois do parto diminuía drasticamente, tá? Então eles começaram a associar hábitos de higiene com a preservação da vida. Antes disso, gente, o banho, por exemplo, ele não era considerado um hábito, muito pelo contrário, era um artigo de luxo, Quando a gente vê a carta de Pero Vaz de Caminha, aqui no Brasil, ele diz textualmente que as portuguesas sentiriam vergonhas ao virem as vergonhas das Índias. O que ele quer dizer com isso? Uma portuguesa, além de não ser e bebe como uma indígena, a indígena não tem pelo no corpo, elas não depilavam e aí também não tomavam banho e não tomavam banho por 8, 9 meses e às vezes até mais. Então vocês imaginam o que eram as vergonhas das Índias, O que eram as vergonhas das portuguesas. Tanto que o Pero Vaz de Caminha, que é um padre, está escrevendo ao rei de Portugal, ou seja, uma situação hiperformal de comunicação, e ele fala sobre isso durante uns 3 ou 4 parágrafos, Ele está assustado com a limpeza dos indígenas. É óbvio que o pressuposto disso é de que os portugueses, ou seja, os europeus, os colonizadores, não eram limpos. O hábito de tomar banho todo dia, que graças a Deus a gente herdou aqui no Brasil, ele vem dos indígenas, tá? Mas o que isso tem a ver com a questão da saúde pública, Que é o dado que a gente vai ter que levantar para problematizar a nossa relação. Só é possível você pensar em higiene, e dar acesso à higiene em um país que tem saneamento básico. Só que o Brasil não oferece saneamento básico para mais de 50% da sua população. Aliás, no tema da aula passada, a gente viu que o Brasil não só não oferece saneamento básico, mas não oferece comida. A gente está com 60% da população em situação de insegurança alimentar ou grave, ou média, ou leve. Mas mesmo assim, 60% da população tem que brigar por comida. Quem briga por comida, gente, não tem acesso a álcool em gel. E quem não tem acesso à higiene, neste momento de pandemia de Covid-19, vai causar um caos na saúde pública. Não é à toa, portanto, que o Brasil lidera recordes de morte por Covid-19. A preservação contra a Covid-19 está ligada a uma série de fatores, como manter distanciamento social, lavar as mãos a hora que você voltar para casa, tomar banho quando você vai para a rua e volta para casa. Só que para tomar banho você tem que ter água encanada, Você tem que ter água, tem que ter acesso a isso, e nós não temos. Então, nesse aspecto, esse tema é um tema que cabe àquilo que a gente chamaria de problema social, portanto, é um tema modelo Enem. E quem resolve essa questão? Quando a gente começa a pensar no modelo de redação Enem, a primeira coisa que a gente pensa é quem é o órgão interventor, porque é em cima dele que eu problematizo,
Vocês se lembram que a Constituição brasileira garante o direito à dignidade humana, garante o direito à saúde e garante também o direito ao saneamento básico, né? Quem não cumpre? O Executivo. A quem cabe fiscalizar e punir o Executivo? O Poder, Ministério Público, né? Aquilo que nós chamaríamos de Poder Judiciário. Então aí é um tema, né, para a gente abarcar a questão do Poder Judiciário, que tem que fazer a sua função, ele tem que fiscalizar. Na redação, galera, é óbvio, né, que a gente tem que fazer a distribuição das responsabilidades, né, as responsabilidades do Estado, porque isso entra na redação de vocês. É lógico que acesso a saneamento básico é uma questão extremamente complexa, né? Ela vai pegar o Executivo Federal, o governo de Estado e também o municipal. Rio Preto, por exemplo, que é a cidade onde nós estamos, ela é conhecida por ser uma cidade com altíssima qualidade de vida, porque a gente tem saneamento básico que serve a mais de 99% da população. Então, nesse aspecto, né, é uma cidade que garante aí a dignidade humana. Se o Brasil inteiro fosse assim, possivelmente seria muito mais fácil, né, da gente conseguir preservar a saúde do cidadão brasileiro. Agora, só isso não basta para desenvolver uma boa redação. Esse tipo de tema, que parece meio óbvio, ele obriga a gente a levantar repertório, né? E aí uma segunda dica que vocês teriam para poder desenvolver a redação com um repertório bacana é o mal-estar na cultura, ou o mal-estar da civilização, que é uma das grandes obras do Freud, um dos seus grandes ensaios, quando Freud se debruça sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Quais são as pulsões humanas que teriam levado à Segunda Guerra Mundial. Quando Freud faz isso, ele vai dividir, né, os aspectos que fazem com que o homem vá para uma civilização, abandone a barbárie, e os aspectos em que o homem ainda é bárbaro, ainda é animalesco. Mas tem um dado importante para a gente que diz respeito ao tema da higiene, né, como um dos grandes marcos da civilização. Freud vai dizer para a gente que só é possível viver em coletividade, em sociedade, ou seja, a instituição da civilidade, ela só é possível quando o homem aprende a higiene. Porque antes conviver com a alteridade, conviver com o outro era praticamente impossível, né? Imagine grupos de pessoas que não tomam banho de jeito nenhum, né? Que não escovam o dente. O cheiro seria insuportável, né? Que era mais ou menos o cheiro que a gente tinha na Idade Média, né? E vocês se lembram que a Idade Média, ela é conhecida por grandes pestes. A peste negra, por exemplo, que chegou a matar 2/3 da população da Europa. Qual é a causa da peste negra, né? A relação entre homens e ratos. Mas por que os ratos estão lá? Porque as cidades eram lugares imundos, né? Os dentes das pessoas eram podres, todo mundo tinha cárie, ninguém tomava banho. Então é isso que a gente tem que se opor. Quando a gente pensa em civilização, quando a gente pensa no Estatuto da Civilização segundo o mal-estar na cultura e da civilização do Freud, a gente pensa imediatamente na higiene. A higiene é um dos grandes marcos, né, do avanço do homem rumo à possibilidade de viver em coletividade. E a gente deve garantir essa higiene para a sociedade brasileira na busca de um país melhor, ok? Boa aula para vocês, boa semana, até a próxima!